Tem notado, né? A gente às vezes pisa na bola com alguém e aquela pessoa vem cheia de, né, de direitos, né? De colocar para você, te exigindo isso, aquilo. E é interessante a percepção de quando as pessoas começam a perceber que ela também erra, que ela também pisa na bola. Então ela já começa a agir com mais misericórdia, né? Com mais compaixão, né? Então tem um entendimento mais brando. Quando é Jesus transformando realmente a alma da pessoa, né? Quando Jesus transforma a gente mesmo, a gente, né? A pessoa começa a ter uma atitude diferente em relação ao exigir, né? Pô, eu vou exigir porque é os meus direitos, cara. Quem sou eu para exigir? Se Jesus passou por tudo aquilo ali, né? Então, assim, eu vou ter que passar por isso aqui também, porque o propósito é muito maior do que eu, né? Do que os meus direitos, do que os meus, né? O que eu acho, o que eu penso que tem que ser, né? Então, assim, é, é realmente dar valor àquilo que precisa ser, né, valorizado, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente Pai nosso, Aleluia, Senhor. que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós também devemos e perdoamos os nossos devedores. Não os deixe, Senhor, cair em tentação, Pai, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, a honra e a glória para todos e sempre. Abençoa, Pai, este dia, esse devocional que hoje, Senhor, vamos realizar. Que a sua presença, Senhor, seja manifesta, Pai. Que aquelas pessoas que aqui estiverem presentes não saia como entrou. Que haja um grande mover do teu Espírito no nosso meio. Que haja cura, libertação, que haja revelação através da palavra, Senhor. E muitas vezes está oculto ao nosso entendimento. Fala, Pai, aos nossos corações, aquilo que precisamos ouvir, Pai. E o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Amém. Bom dia, meu filho. Bom dia mesmo. Aí é boa Amém. noite, né? Boa noite. Que boa noite. Que já é Mas quase amém. segunda já. Ai, glória a Deus. A gente fala que aqui no Brasil, quando toca aquela musiquinha do Fantástico, é deprimente, né? O momento mais deprimente do domingo. Você sabe que acabou o domingo. É, Deprimente ali, né? Pois é. domingo já foi. Olha, semana que vem eu não vou falar. Ai, bom, e Lucas, capítulo 15, né? Até o versículo 29, e diz assim, então, a palavra de Deus: Jesus abençoa as crianças. Traziam também as crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixe que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O jovem rico, certo homem, de destaque, perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O perigo das riquezas. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus.
Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente e muitas vezes mais no mundo por vir, receberá a vida eterna. Amém? Bom, Amém. esse texto a gente já leu aí nas passagens paralelas, né? Um texto bem conhecido aí. E, mas é sempre interessante, né? Porque a cada dia, né? A cada circunstância, a cada momento que a gente está na vida, a palavra de Deus ela se renova, né? E essa primeira parte, quando Jesus fala a respeito das crianças, é notório e sempre comentado que Jesus valorizou, né? Não só as crianças, mas ele valorizou naquela época, né? As mulheres, né? O ministério de Jesus ele era repleto de irmãs ali que o acompanhavam, que o serviam, que ele dava voz, né? Para elas. Então, Jesus, de fato, era um mestre, né? Ali que era um pouco diferente dos demais. Haviam muitos, né? Que anunciavam ser Messias, haviam muitos que anunciavam a fé ali, um arauto, uma coisa do gênero. Mas Jesus veio, além dele ser o único verdadeiro, né? Ele tinha na contramão dos costumes da época, né? Ele dava voz para quem não tinha voz. Ele dava atenção para quem era excluído. Então isso era muito notório no ministério dele. Ali nós vemos que os discípulos eles tinham essa tendência a meio que proteger o mestre, não deixar que as pessoas avançassem muito, né? Seria meio como que os seguranças hoje aí quando tem esses shows desses ídolos, né? Que ele tem o trabalho ali de não deixar ele ser acometido ali pela multidão, né? Não deixar o pessoal subir no palco, não deixar tocar no cara, né? Eles faziam meio que esse trabalho ali quando Jesus estava passando, né? Para que ele não fosse incomodado, mas ele estava ali sempre aberto, né? E ele disse, olha, dos tais, né? Das crianças pertencem ao reino de Deus ali, porque eles ainda não tiveram no coração deles, né? Comportamento alterado e a consciência da maldade, né? Eles estão ali no momento de inocência. Então, essa, ele trouxe essa palavra, aquela situação, e diz que o adulto, né? Se ele imitasse mais as crianças, se ele objetivasse mais, né? O que as crianças elas desejam ali, naquela inocência das relações, né? Eles, nós teríamos mais garantido aí as questões do céu, né? Porque uma criança é muito interessante. Eu vi algumas declarações, principalmente a respeito de raça, né? O cara falou assim: olha, eu descobri que eu era negro quando eu cheguei no ensino médio, quando eu cheguei na faculdade. Eu descobri que eu era pobre quando eu cheguei lá no outro lugar, porque na onde eu morava todo mundo era igual, né? Acho que a gente até comentou sobre isso uma vez, né? Falou, pô, você está no meio dos seus iguais, você não se acha diferente, né? Mas aí quando você muda, tira o pezinho do seu bairro, quando você vai em algum outro lugar, as pessoas te olham de cima a baixo, te medem assim, põem um preconceito sobre você, não é isso? E ali as crianças não, né? As crianças elas só querem brincar, né, cara? Elas não estão preocupadas se você é preto, é branco, é rico, se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho, se você é magrinho, né? Não tem essa, né? Essa acepção a gente começa a fazer quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai crescendo, né? E na sequência, você tem ali a parábola parábola não, né? Isso foi o fato do jovem rico. E o que me chama a atenção nesse texto do jovem rico é que ele diz que a pessoa chegou até o Senhor, né? O honrou, né? Chamando ali de bom mestre, mas no coração dele ali já havia uma intenção um pouco diferente, né? Porque quando Jesus responde, ele meio que dá um corte ali, né? Um pouco mais sutil, mas ele dá um corte, né? E ele vê que o homem, ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro, né? Porque diz o texto, mas ele queria ter status, né?
Ele estava interessado em ter status. E aí ele pergunta para Jesus, né? E aí, Senhor, né? O que que eu preciso fazer, né? Para que eu possa ter mais status aí, para que eu possa ter garantido a salvação, né? E Jesus responde para ele, falou, olha, você conhece os mandamentos, né? Você conhece aí os profetas, né? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aí o homem responde para ele, né? Mas eu já tenho observado isso aí tudo, já tenho feito isso tudo, né? Então Jesus fala, para ele, então você quer ser perfeito? Ah, você quer? Então vende tudo que você tem e me segue, né? E aí esse era o limite, né? Para aquele homem, né? Para que ele não, para que ele a máscara dele ali caísse, para que ele ficasse limitado, né? Nas suas intenções. Embora o texto não diga isso nesse livro de Lucas aqui tão claramente, fica implícito no texto, mas por outras passagens, né, talvez essa intenção do coração dele fique um pouco mais clara. E na verdade, todos nós temos um limite, né? Para tudo, né? A gente tem um limite. Qual que é o seu limite? Qual que é o meu limite, né? Para um limite é o que você vai, que nem esse jovem rico, né? As suas finanças, seu trabalho, frio, a distância, um relacionamento, né? Cada um de nós tem um limite para não ir além, para não fazer um pouco mais, né? Cada um de nós, em certo momento da vida, ele pode estar num lugar, em outro momento ele pode estar em outro, mas esse era o limite desse homem, né? Mas se ele não tivesse falado nada, se ele não tivesse abordado Jesus com alguma outra intenção no coração dele, se ele só tivesse quieto e se compra, tido ali aquela felicidade de estar do lado do mestre, ia ficar tudo certo, né? Ia ficar, ia ficar tudo barato. Mas aí ele se arvorou querer algo mais, né? Como disse o Mário ontem, para quem mais é dado, mais, mais é cobrado, né? Bom, já que você está querendo mais, então vende tudo que tem e me segue, né? E no caso, Pedro, aproveitando ali o momento, né? Ele fala, Senhor, nós largamos tudo, nós deixamos tudo. E Jesus reconhece, então, né? Que eles deixaram realmente muitas coisas, eles abriram mão de muitas coisas, que eles escolheram ali a melhor parte mesmo, e que ninguém que faz isso ficará sem o ganho, né? Sem o pagamento ali, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Então, o perigo das riquezas, e não é, né? Novamente, já foi comentado isso outras vezes, o problema não é você ter dinheiro, o problema não é você estar buscando uma coisa melhor para sua família, o problema não é você estar buscando uma coisa melhor para você, o problema é você fazer dessa riqueza, desse hábito aí, o seu Deus, né? Porque quem tem dinheiro, né? Eu já ouvi algumas pessoas dando testemunho sobre isso, eles fazem que o cara fica empolgado pelo jogo, né? Não é só pelo dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro que ele não vai conseguir gastar nem que ele tivesse 10 vidas, não é isso? O cara fala assim, putz, eu vou gastar 10 milhões aqui num dia, né? Ele gasta, mas ele gasta comprando alguma coisa que vai virar dinheiro de novo, né? A não ser que ele dê para uma instituição, você não gasta 10 milhões, né? Você fala assim, pô, como é que eu vou gastar? Eu comprei um barco. O barco tem valor. Se você for vender, ele tem um valor. Você comprou um prédio, o prédio tem valor. Então, é aquela história do dinheiro com dinheiro. Então, acaba virando investimento. Mas é o apego, né? A esse jogo, é o apego ao poder, é o apego não só à finança em si, ao vil metal, né? Mas é você fazer da sua vida essa prioridade, né? De deixar a sua família, né? Você não deixa só a fé cristã, você deixa a sua família, você deixa as suas amizades, você não tem círculo social ali, pelo menos próximo, você não visita ninguém com tanto dinheiro, né? Às vezes nem passeia, né? A pessoa está tão ali vidrada no ganho, né? Que ela acaba perdendo o senso para outras coisas. E quando alguém vai comentar isso, quando alguém vai comentar aquilo, né? Sobre esse jogo, né? Do poder aí, sobre esse jogo da conquista, a pessoa, ela responde como normalmente eles respondem, né? Olha só o pobretão falando, né? Olha só o cara que não é tão abençoado ali falando, né? Pô, fala tanto de Deus, mas
vira e mexe eu tenho que dar um socorro lá, né? Então é isso que normalmente se escuta e é isso que normalmente eles dizem, né? Mas continua sendo, né? Você fazer do dinheiro, você fazer da riqueza, você fazer do amor ao dinheiro, quero dizer, né? Não do trabalho em si, mas do amor ao dinheiro, é a coisa mais importante da sua vida. Então, isso é o que traz esses textos, né? E é isso que é colocado nessas passagens e eu abro oportunidade para vocês comentarem aí. Amém. Quero dar uma oportunidade aí para Ruth, que hoje se fez presente. Seja bem-vindo, minha irmã. Deus te abençoe. Obrigada, seu Mário. Bom dia para vocês. Mas não vou falar ainda, não. Não, Ah, é ah, só ouvir. só. Vou ouvir Glória mais. a Deus. Muito obrigada. Fábio, James, a oportunidade. Só terminando uma anotação aqui, se alguém quiser, então, A é, grande verdade é que, às vezes, a pessoa quer se aparecer, né? E foi isso que aconteceu com esse rapaz aqui. Ah, isso aí tudo eu tenho feito. Já, eu tenho fugido, né? Eu tenho feito tudo isso, né? Já conheci os mandamentos. Ele sendo um cara bem-sucedido financeiramente falando aqui, ele, ele falou uma coisa que muitas vezes é difícil, né? Para uma pessoa que tem muitas posses, né? E eu acho que ele mesmo caiu em contradição. Quando Jesus falou para ele, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele simplesmente falou, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Ele tem observado, né? Tem observado não quer dizer que ele realmente cumpra com esses mandamentos, né? Que ele seja essa pessoa que cumpra tudo isso. Mas ele deu a entender de que ele obedecia os mandamentos. Então Jesus pôs uma prova aqui. Vende tudo que tem, falta alguma coisa para você, então. Vende tudo que tem, dá aos pobres, segue. Jesus já sabia que ele ia se entristecer, né? Porque isso é o que acontece conosco aqui na Terra. Tem muitas coisas, amados, que nós não conseguimos nos desvencilhar. Tem coisas dentro de nós, assim, que nós nos embaraçamos, sabe? É difícil para nós mesmos nos desvencilhar, deixar. E por mais que você conheça a palavra, por mais que você exerça a palavra, por mais que você é cobrado, sempre tem uma coisinha lá, aquele quarto secreto que você ainda não deixou, que você ainda não se libertou dela, sabe? Que quando toca naquele assunto ali, te machuca, te remói por dentro, você não aceita, sempre tem. E nós precisamos reaver essas coisas. Nós precisamos levar em consideração e saber que ainda precisa.
de libertação. Ainda precisa. Porque Deus conhece o interior de cada pessoa. E aqui, ele nos dá esse exemplo. No caso aqui, o que ele quis denotar a respeito desse rapaz, desse mancebo de qualidade aqui, que o que ele tinha de mais importante para ele eram os bens materiais. E tanto é que ele ficou triste e saiu andando, né? Como é difícil entrar um rico no reino de Deus. Mas para Deus tudo é possível. É difícil, mas não é impossível. A partir do momento que nós não colocamos o nosso amor no dinheiro, nas coisas materiais ou naquilo que desagrada a Deus, a gente pode ter certeza que vamos ser mais observados, vamos ter uma vida mais tranquila, mais pacata. Não é proibido ser rico, não. Abraão era rico. Abraão tinha tudo, né? Se a gente for olhar lá atrás, a gente vai ver que Abraão era um homem bem-sucedido. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, olha, deixa tua casa, tua parentela, eu vou te mostrar uma terra. Ele saiu e deixou tudo. Saiu e deixou tudo. Nem tudo, né? Porque ele precisava de alguma coisa. Ele pegou lá alguns bens que ele tinha, deixou até Ló ir junto com ele e foi para onde Deus o enviou. Então, meus irmãos, a gente tem que desapegar das coisas que nos impedem de servir a Deus com qualidade. Com qualidade. Essa palavra, eu vejo isso aí. Eu mesmo não quero aqui dizer que sou melhor que ninguém, não, porque sempre tem alguém que faz mais do que merece, né? Sempre tem alguém. Mas eu estou aqui. Estou aqui para o que der e vier, Senhor. Dá-me força, Pai. Eu peço a Ele todo dia, dá-me força, Senhor. Dá-me força. Porque às vezes eu quero balançar também. Às vezes não quero levantar da cama, não. Porque está frio. Peço força para Deus. Senhor, me dá força para me levantar aqui agora, Pai. Porque o devocional está lá, é 7 horas. Está frio. Mas eu peço força para Deus, porque a vontade de ficar na cama, viu, varão? Principalmente domingão. Opa! Hoje mesmo eu falei com Deus assim, falou, Senhor, mas não tem um dia para mim ficar um pouquinho mais na cama, Senhor? Não, você vai levantar. Olha eu aqui. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, gente. Eu Vamos em tava falando com a frente minha aqui, filha, né? viu, mas eu tava falando com a Jaqueline ontem, né? E ela tava falando que lá em Sydney tava 9 graus. Eu falei, mas você não tinha falado com o James, ele falou que lá tava 7, 8 graus também, né? E tal. Parece que a Austrália toda que tá fria, né? Tá igual o Brasil aqui. Eu falei, pô, aqui deve, sei lá, 16, 18 graus, sei lá quanto tá, mas a gente já tá sofrendo. Mas eu falava para ela, né, Paula, a gente que de alguma forma se sente arrimo de família, a gente que de alguma forma tem o conhecimento da palavra, a gente olha para trás, você fala assim, eu sou o ponta da lança aqui, né? Quando você vê nos filmes, tem aquele camarada que não tinha aqueles sinos, aqueles badalos que alguém tinha que tocar para avisar que tinha perigo, ou quando o pessoal era um pouco mais longe, que um sino não faria aquele efeito, né? Eles tinham lá umas estruturas de fogueira para tocar fogo, né? Para ir um avisando o outro que estava tendo perigo. O pessoal ficava na garganta ali, assistiu aquele filme 300, né? Tinha que enfrentar o Império Assírio. Os caras ficaram no lugar e falaram: ó, eles são 1 milhão, mas para passar aqui nessa passagem só dá para passar 10 de cada vez, né? Só dá para passar 40 de cada vez. Então a gente guarda a passagem e vamos ver o que dá, né? Então, de alguma forma, nós que temos aí esse temor de Deus, de alguma forma, que estamos aí no serviço,
A gente está guardando essa garganta, né? A gente está guardando essa passagem. A gente está ali acendendo aquela fogueira quando o inimigo aparece. Então, a pergunta é, né? Se você vacilar, o que que acontece, né? Em casa Se cai. Samuel, se tira a Ruth, tira outras pessoas do devocional aí que não estão nesse momento, mas aquelas pessoas que estão tentando aprender mais a palavra, que estão tentando melhorar ali, né? Cântico, né? Senhor, me ajuda a melhorar, né? Cara, você vai falar assim, ah, mas no mundo as pessoas não têm esse conhecimento de Deus e as famílias tocam, e elas são prósperas e tal. É, mas nós somos aquele instrumento, aquela pessoa que está orando para que as outras pessoas sejam alcançadas para Cristo, né? Essa é a grande diferença. Você está ali para que a sua família sofra menos aqui nesse mundo carnal, nesse mundo material, mas para ser um instrumento, um verbo de ligação ali, para que ou escutem você ou que Deus coloque pessoas no caminho deles, ou para que o inimigo não atrapalhe, né? As pessoas pregarem o evangelho para os nossos familiares. Não é só uma questão de matéria, né? Não é só uma questão de saúde. A gente ora um pelos outros. Foi pedido de oração aqui, foi pedido para a pessoa ter emprego, para a pessoa ficar curada, para a pessoa ser ressarcida do prejuízo, para a pessoa ser curada de um trauma. Mas, mais do que isso, nós oramos para que a pessoa tenha um encontro com Cristo, né? E esse é o nosso papel, e esse é o nosso trabalho. E quando Moisés estava no monte lá, né? E o povo guerreando lá embaixo, enquanto ele tinha o braço levantado, o povo de Israel prevalecia na batalha. Quando o braço dele baixava, o povo de Israel perdia na batalha, né? Aí alguém perguntou, né? Onde que acontecia a verdadeira batalha, né? Isso é no monte da oração, né? Aí quando as pessoas que estavam com ele perceberam isso, falou, Moisés, faz o seguinte, você olha e a gente segura seu braço, né? Mas a grande pergunta que a gente faz nos dias de hoje, que eu me pergunto, né? E às vezes eu me vejo entristecido com isso, né? A gente pergunta o seguinte: quem é que está segurando o meu braço? Né? E vem nessa direção de que muitas vezes a gente conversa e você pensa e fala assim, cara, de alguma forma eu estou cansado, né? Não a semelhança de Elias, que seria um exagero dizer isso, que fugiu lá, né? E entrou na caverna, né? Não estou comparando nesse nível, só estou indo na direção do exemplo, né? Você fala assim, cara, às vezes a gente está cansado também. Às vezes você está triste, né? Às vezes você está ali. Você fala, se eu não for à igreja, será que alguém vai me cutucar e falar assim, ô, é dia de culto, tem que ir lá na igreja? Se eu não for orar, será que alguém vai me cutucar e falar assim, ó, ô, ô, por que que você não está orando? Por que você não está lendo a Bíblia? Por que que você... Ô, ô, quem é essa pessoa, né, que levanta o teu braço quando você está triste? Fala, não, 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 pode deixar que até aqui você veio, daqui a gente vai carregar esse piano aqui e a gente vai dar essa continuidade, né? E eu acredito firmemente, né, com certeza, que da mesma forma que aconteceu com que Deus falou para Elias lá, eu acredito que no meio da nossa família, aqui dentro da nossa casa, tem pessoas que não se dobraram a Baal também, mas muitas vezes tem um jeito diferente do nosso de servir a Deus, tem um jeito diferente de se prostrar. Mas às vezes, né, você fala assim, poxa, não faria mal, né? Aquele tapinha nas costas, não faria mal, né? Que no frio alguém me trouxesse aqui o copo de chocolate quente, não faria mal, né? Que alguém, né, alguém ali desse uma palavra de apoio no momento de angústia, não é isso? E, Pois é. e de fato, né, a gente questiona, a gente pergunta, né? Você fala assim, bom, então você está querendo dizer que você é o santarrão, você está querendo dizer que você é o bonzão, você está querendo dizer que você é o único que faz tudo. E é engraçado que as pessoas parecem que não escutam o que você está dizendo. Na verdade, você está pedindo é ajuda. Você está falando, cara, eu só estou pedindo ajuda. Eu só estou falando que de alguma forma está pesado. Eu só estou querendo alguém que ande do meu lado. E se um cair, o outro levante, né? Mas se de alguma forma, tenho certeza que se você for cobrar, se você for falar, você ainda vai tomar uma invertida, porque as pessoas aparentemente não estão preparadas para ouvir, ou não querem de fato ouvir, ou não querem reconhecer que o momento delas ainda não é aquele, né? E uma das coisas que aqui a parábola, né? O comentário que Jesus faz, ele fala a respeito do camelo passar na ponta da agulha. Eu já ouvi algumas pessoas pregando e falam assim, ah, você já pensou um camelo passar na ponta de uma agulha ali, o rico, você, né? Pô, então nenhum rico vai para o céu, tal. Aí ele pega a agulha de hoje, né? Que a pessoa vai costurar e fala como é que o camelo vai passar nesse buraco, né?
Eu falo, não, primeiro que ele não estava falando dessa agulha, né? Ali era uma passagem que o camelo tinha que abaixar, né? O camelo é muito alto, né? Era uma passagem estreita e baixa, e o camelo tinha que passar por aquela passagem baixa e estreita. Não era um buraco de agulha, e essa que a pessoa usa a linha corrente ali, o carretelzinho para costurar uma calça, né, velho? Costurar uma camisa. É uma outra coisa. Então a pessoa tira o texto do contexto lá, ela só lê e tal, e acha que é daquele jeito. Não, não é. Era uma passagem estreita. Então, como é difícil você, você fazer esse sacrifício a mais, você realmente se espremer, você realmente se libertar ali de uma coisa de conforto, você, né? Aí ele falava, né, que era mais fácil o camelo passar na ponta da agulha lá, passar na passagem estreita, do que realmente a pessoa largar aquilo que a motiva, seja ela a riqueza, seja ela o que for, né? Cada um de nós tem o seu ídolo, cada um de nós tem a sua dificuldade, cada um de nós tem aquilo que você olha para trás, e você fala assim, caramba, né? Puxa vida, né? Será que? Então, é nesse sentido aí que ele traz essa palavra, o ídolo que a gente coloca, porque tudo que você coloca na frente de Deus é um ídolo, né? Pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu casamento, pode ser o que for, né? E muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? E esse rapaz aqui, no caso, era o dinheiro. Podemos ir para frente aí, ou alguém quer Interessante. comentar? Ele, inclusive, só complementando aí, nem sei se cabe também, porque foi muito bem explicado, mas essa questão, o homem não se atentava de que ele estava violando o primeiro mandamento de Deus. Embora ele achava que seguia tudo, mas ele violava o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o amor à riqueza é uma forma de idolatria, né? Então é isso que. Mas isso é maravilhoso também, porque nos mostra que a salvação não é pelo que faz, e sim pela graça. Assim como aquele homem não conseguiu se desapegar da sua riqueza, quantos de nós não conseguimos nos desapegar de muitas coisas, né? Sim, Que não são riquezas financeiras, por exemplo. Às vezes nos desapegar do nosso orgulho ou das nossas angústias, ou e- o qual que é a consequência disso, né? Não fazer bem para o próximo. Naquele caso ali, aquele homem poderia ter ajudado milhares de pessoas se ele tivesse feito o que Jesus disse. Olha, venda seus bens e siga-me. Doe para os pobres, ou seja, ele teria ajudado milhões de pessoas, né? Beneficiado, sei lá quantas pessoas. Então, ele não conseguiu fazer isso, né? Da mesma forma como se eu me desvencilhasse de algo, poderia ser muito melhor para outras pessoas, beneficiar outras pessoas. Ou seja, todos nós temos aquilo que nós não somos perfeitos, essa é a grande verdade, né? E mesmo que fôssemos não faz sentido, assim, a salvação vem pela dependência de Deus, né? E aí, só voltando lá ao ponto das crianças, que pela primeira vez, isso é maravilhoso, né? Toda vez que a gente, ou muitas vezes, você vê a mesma passagem e cada vez é um aprendizado, né? Eu estava lendo aqui na minha Bíblia e me trouxe um complemento dessa questão da pureza das crianças e da inocência das crianças, que é com relação à fé. Jesus fala, né? Deixe que as crianças venham a mim, pois a ela, o reino de Deus pertence aos que são como elas. Para entrar no reino de Deus é necessária a fé como de uma criança e a dependência de Deus. Então hoje eu aprendi mais essas duas, assim, a fé como a de uma criança e a dependência como a de uma criança. Que uma criança, ela acredita. Se você falar para uma criança, olha, o homem do saco vai te buscar, vai te pegar, ela acredita, ela fica com medo. Da mesma forma como você
fala para ela, olha, segue por esse caminho, que esse caminho aqui é bom, ela também acredita. E, e ao mesmo tempo, então, a fé, né? Então, como nós somos crianças em ler a palavra, ouvir a palavra de Deus e acreditar, como a criança acredita naquilo que nós, pais, estamos dizendo para ela e até, né, aquilo que ela vê. E a outra é a dependência, né? A criança é totalmente dependente de nós. E ela também nos ensina a sermos dependentes de Deus totalmente. Então, foi maravilhoso aprender isso hoje aqui. Amém? Sabe que para mim, pode ser que eu esteja enganado, obviamente, né? Mas eu acho que uma vez que Jesus já sabia ali o que ia no coração daquele rapaz quando ele se apresentou diante de Jesus ali, né? Talvez se ele se apresentasse de uma outra forma, Jesus não pediria absolutamente nada para ele, porque ali foi uma forma de Ele confrontar, queria ser perfeito, né? né, e de Esse mostrar a homem ele queria mesmo ser perfeito. o que ia no coração dele, né? Então, assim, eu acho que foi ali mais uma questão, não sei se a palavra é arrogância ou se a palavra não sei exatamente qual a palavra, vou dizer assim, eu tô chegando nesse camarada aqui, mas eu quero me colocar no nível dele, né? Ah, eu tenho aqui algumas coisas, mas o que que eu preciso para ser perfeito aí? O que que eu preciso para estar, né? Nesse seu patamar aí, nesse seu nível, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Então, muito longe do fato para poder intuir certamente o que foi. Mas, assim, Jesus encontrou muitas outras pessoas ricas e não mandou eles vender tudo que ele tinha, entendeu? Então, é um contraponto à posição daquela pessoa, né? Aí você fala assim, tá, você quer estar onde eu tô? Então você precisa fazer o que eu faço, né? Você quer algo mais ou menos assim, né? Você quer E ter... mesmo Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só o Pai é bom. Nem Jesus se colocou. Não, é que na verdade, eu acho, é isso que a gente está falando, na minha forma de ver, às vezes a pessoa se dirige a você, te faz um elogio, te faz um comentário, mas você não vê firmeza naquela pessoa, é uma coisa meio jocosa, é uma coisa meio estranha, né? Não foi um elogio sincero, vamos dizer assim, entendeu? Então, Jesus de fato era bom, né? E várias vezes alguém disse que ele era bom e ele tal, tudo bem. Mas às vezes um bom dia da pessoa errada não é um bom dia, sabe? E por outro lado, às vezes a pessoa chega pra você e fala: Ei, careca, ei, barrigudo, aí não sei o quê. E você fala: Puta, eu gosto pra caramba desse cara, né? Porque tem intimidade, porque tem proximidade, porque tem liberdade pra falar aquilo, né? E tem outras pessoas que passam por você, te dá um bom dia, né? Põe um sorriso na cara, aí você vira a esquina, a pessoa, pô, mas esse cara é muito xarope, né? Não sei o que, sabe essas coisas, né? Essas falsidades que tem assim. Então, eu acho, né? Sei lá, quando eu vejo esse texto, e a reação de Jesus, e a forma como ele pegou ali pesado para cima desse rapaz ali, eu acho que tinha algo mais ali, né? Naquele lugar, né? Com relação àquela pessoa, né? E que fica demonstrado no texto, porque pela resposta que ele deu para Jesus, mas isso aí eu já tenho guardado desde a minha mocidade, isso aí de alguma forma eu já tenho feito, né? Isso aí para mim é mole. Tá. Então tá. Aqui na minha Bíblia fala que esse homem, Jurandir, é, esse homem era provavelmente um líder religioso e não político. Sei, É, né? e aí, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa questão era muito debatida pelos rabinos. Então, por ele ser um homem religioso, ele se colocava nessa posição que ele já fazia tudo. Mas não fazia, na verdade, né? E aí Jesus foi Pois mostrar para ele, escuta, como assim você faz tudo? Seu coração, eu vou mostrar para você que você não é perfeito, né? Onde está seu coração? Se o seu coração não está na riqueza, vende. Seria fácil para ele, né? É, quando eu lembro que quando eu era garoto, né? Garoto ali, 17 anos, tinha recém-convertido. Eu estava num grupo de oração e era solteiro ainda, tava, né? E aí eu estava na igreja orando, né? Falando assim, Senhor, me usa na tua presença, né? Me usa, oh Senhor, né? Um molecote total de fé, né? Já era praticamente adulto, assim, fisicamente falando, né? Mas na fé, estava começando ali, não tinha nem um ano, acho, de conversão.
Aí a gente tava num grupo, cara, e ele era um grupo de pessoas avivadas, renovadas, de repente Deus pegou uma pessoa em mundo estranho ali, rapaz, e saiu falando, né? A pessoa chegou perto de mim assim, meteu a mão na minha cara, assim, que eu não consegui colocar na minha cabeça, né? Eu era mais alto, bateu a mão de pegou e perguntou assim, servo, o que te impede de trabalhar, de fazer algo na minha presença? O que te impede? Então, às vezes, a gente, sem sabedoria, multiplica palavras, sabe? Você ali, você tá até na inocência ali, não tinha nenhuma arrogância, nada, mas você tá ali, Senhor, me permite que eu trabalhe, que eu faça. Não, mas o que te impede? O que está te impedindo? E aí você fala assim, uau, o impedimento está na sua cabeça ou na sua falta real de vontade. Você só está ali multiplicando palavras, entendeu? Então, eu aprendi a tomar muito cuidado com as palavras, principalmente quando eu vou orar, porque, na verdade, você só está multiplicando palavras, não tem nada que te impeça, né? Você olha assim, você põe uma dificuldade assim, mas na hora que passa a peneira não era tanta dificuldade, porque para fazer qualquer outra coisa você faria, né? Então, eu aprendi isso, né? E quando eu vejo esse texto aí, ele me remete um pouco a isso também, né? A essa questão de você falar assim, mano, mas isso eu já sou o cara, né? Então, então você é o cara. Vende tudo que você tem aí, né? Então eu aprendi aquilo. Antes de reclamar de alguma coisa, antes de me colocar ali, não, me usa aí, eu tô aqui, eis-me aqui e tal, né? A pergunta foi bem simples, né? Acho que essas voltas, às vezes, que a gente toma, é bem bacana, né? Criança dá muita volta na gente, assim, né? Fala, mas o que que te impede? Aí eu falei, cara, pô, velho, né? Então, é isso. Fazer É uns isso aí, comentários gente. aqui. Oi? Vou falar, Samara. Não pode falar. Eu só estou ouvindo aqui. É, Quer falar, Ruth? Alguma coisa? Não? Nessa primeira parte aqui, quando fala de criança, sempre me remete a crescimento espiritual, sabe? E claro que acho que fica bem claro aqui que Jesus não quer dizer isso, né? Jesus quer dizer mesmo da criança ali, né? Mas sempre me tem uma referência na minha mente de que o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que ainda não têm, não conhecem Jesus ainda, né? As pessoas que estão se aproximando, né? Que estão engateando na fé. E me fala muito do primeiro amor. Né? Ó, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, é aquela maneira inocente, né? E apaixonada, né? Que quem chega no reino começa a entender as coisas, entender o mundo, e vai absorvendo aquilo e vai tendo fome, sede, né? Cada vez mais e se alimentando da palavra. E como vocês falaram aí, né? A inocência de uma criança que realmente tudo que escuta, né? E o que que tira da inocência da criança, né? A inocência da criança, o que tira é a malícia, né? A mentira, né? Quando a criança começa a se sentir enganada, quando ela consegue ver que tem alguma coisa ali que não, né, não tá legal, não tá encaixando, vai criando, né? O inimigo vai construindo uma malícia e vai desviando ela do caminho, né? Então, até mesmo, por exemplo, a forma como a gente se porta dentro da igreja, né? Às vezes a liderança, por exemplo, que tem um segundo interesse, né? Um dia a gente comentou, né? Pô, dentro da igreja lá podia ter alguma, né? Alguma iniciativa para ajudar pessoas numa situação X ou Y, né? E aí a gente às vezes, né, a desconfiança, pô, mas será que tem um fator dinheiro ali dentro? Será que tem um interesse que não é Jesus? Então essas questões a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito tato, né? Muito cuidado, a liderança principalmente. Às vezes a gente mesmo como irmãos ali, né? Não deixar com que essas minhocas, né? Entrem na cabeça das crianças para que as crianças não se desviem e falem, não, peraí, isso aqui então não é o caminho, né? Isso aqui tem um segunda intenção nisso daqui, né? Então, e achar que, né, e se acabar se desviando por questão de, né? E ainda mais a própria racionalidade do mundo, né? Porque a gente está falando de crianças que realmente são totalmente inocentes, mas quando a gente está falando de uma criança espiritual que já é um adulto, né, no mundo, né, e tem o conhecimento da malícia, da maldade do mundo, né? Isso é mais forte ainda, né? Porque ela realmente ela pode se desviar porque ela tem toda já essa bagagem, né? Então, me fala muito disso, sabe? Do cuidado que a gente
tem que ter com as crianças, né? Cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas que estão chegando no reino, e como lidar e como acolher essas pessoas, sabe? Eu acho que é muito importante. Um outro aspecto aqui que me fala do jovem rico, bom, primeiro que, de certa forma, a hipocrisia é geral, né? Todos nós não conseguimos fazer o que o jovem rico aqui, né? Jesus falou para ele, ó, vende, né? Então, assim, quem somos nós para querer apontar o dedo para ele, né? E ninguém consegue fazer isso, né? A gente, bom, algumas pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá, teve algumas pessoas aí que foram além, né? Mas o Somário mesmo comentou, sempre vai ter um fiozinho lá que não vai, você não vai ser perfeito, né? Mas eu acho que grande coisa aqui que me traz aqui é realmente vocês falaram aí a questão do coração, né? Mas um aspecto que a gente cria na nossa mente, um estado de perfeição, né? Um estado de que a gente almeja, talvez, né? Colocar como meta de querer ser, né? E, e aí a gente corre o risco, né? Porque a gente pode fazer isso tanto por entrega, né? Eu quero ser entregue, né, a Jesus, quero ser entregue a Deus, quero ser entregue ao reino, né? Mas o tempo todo a gente corre o risco de lidar com a autoidolatria, né? Então é um conflito interno que nós, como humanos, passamos, né? E de querer puxar a glória para a gente, né? De querer ser visto, né? De querer ser idolatrado, né? E não só no, acho que, bom, que aqui nessa caminhada, né, a gente tem esse risco também, mas até mesmo no mundo, né? No mundo a gente, nossas atitudes, nas coisas que a gente faz ali no mundo, no nosso trabalho, nos nossos projetos, né? A gente acabar usando de arrogância, né? Se a gente realmente não vigia, né? Não vigia realmente o nosso coração, né? Então, coloquei algumas coisas aqui, né? Vigiar o coração, que vocês comentaram, né? Acho que uma coisa muito importante é pedir a Deus, né, que traga esse discernimento, que traga discernimento para a gente, para que a gente não se perca ao longo do caminho, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente estar entregue em alguma coisa, né, em algum trabalho, de coração, mas a gente, como homem, o tempo todo é um grande desafio, né? Um grande desafio a gente não ser tentado, porque a gente é tentado o tempo todo, né? A querer ser idolatrado, né? A querer ser visto, a querer ser, né, vangloriado, né? Isso é uma grande batalha, né, para a gente mesmo, né? E o tempo todo pedir para Deus discernimento para que a gente não se desvie do caminho, né? Para que a gente tenha realmente entendimento. E aí eu coloquei aqui, né, caminhar na humildade, né? Caminhar na humildade realmente, para que a gente realmente não, né, não se pegue pensando, por quem essa pessoa pensa que é para falar assim comigo, né? Então, isso é algo que a gente tem que sempre vigiar o tempo todo, né? Para que a gente não corra esse risco. E quando a gente correr e quando a gente se desviar, a gente possa reconhecer o mais rápido possível, né? Para que a gente volte para o caminho do Senhor, né? Para que a gente volte para o caminho da humildade aqui, para que a gente, né, não fique por essa busca incessante da perfeição, né? Para ser idolatrado, né? Mas que a gente tenha entendimento que a gente faz, né, por amor a Ele, né? A gente faz por dedicação a Ele, né? A gente tenha realmente entendimento de que a entrega por um sentido e o propósito não é o nosso eu, né? O nosso eu. E aí, uma coisa que o Jurandir colocou aí também, que eu achei muito legal, é o estender o ombro amigo, né? Estender o ombro para outra pessoa, que às vezes a gente está pedindo ajuda, né? E a outra pessoa tá, né, às vezes ela fica dentro de uma jaula, né? Dentro de uma máscara ali, que ela também não consegue, às vezes, estender esse ombro para o outro, porque ela também não aceita que ela também, às vezes, tem situações onde ela precisa desse ombro também, né? E às vezes o coração dela tá tão duro que ela não consegue, né, escutar, né, o pedido de ajuda do outro, né? Então, às vezes, o outro lá tá pedindo ajuda, né? Não sabe nem como. Fala, pô, eu tô precisando, né? Seria tão bom se alguém me, né, me estendesse a mão, né? Seria tão, pô, você quer dar uma de coitado? Você tá falando isso, mas você também tá pedindo ajuda. Você também teve lá pedindo, né? O chocolate quente pela manhã, né? Então, assim, alguém, assim... Então, fala muito sobre se auto-reconhecer, sabe? Tanto nessa questão aqui do jovem rico, que é a gente poder olhar para a gente mesmo e reconhecer que a gente tem nossas fraquezas, que a gente pode estar no lugar dele, né? Que a gente também julgá-lo, às vezes até ser hipócrita também, né?
como também na situação aí do estender o ombro amigo, né? Acho que tem muito a ver, né? Da agulha lá, que eu tinha comentado, seu Jurandir, acho que não sei se o senhor comentou isso aí também, mas me falaram uma vez aquela porta que tinha nas cidades, elas tinham Uhum. aquele portão, né? Da cidade tinha uma portinha, aquela portinha que eles chamavam de agulha. Exato. Aí era aquela lá que era agulha. Então, eles falavam que quando chegavam os viajantes de madrugada, eles tinham que passar pela agulha. Aí eles tinham que desmontar todo o camelo para poder passar o camelo, mais as coisas pela agulha, montava tudo de novo e seguia, porque para proteção da cidade eles tinham aquela portinha lá, que era a tal da agulha lá. Eu falo, pelo contexto, né? Não dá para saber, né? Se você não pega o Então, contexto, você fica perdido. agulha, ele se refere à passagem estreita. Então, ele pode ser natural, como ela pode ser feita, né? No caso, para entrar na cidade, exatamente para evitar os inimigos, né? Os portões eram pesados e tal, eles passavam pela passagem estreita. Então, essa passagem estreita, sendo ela de rochas ou sendo ela na porta para entrar na cidade, é uma agulha. É. Agora, a questão lá que a gente estava falando aqui, que eu fiz uma anotação que eu não comentei, que é o estender o ombro ao amigo, né? Que é aceitar que também você esteve lá, também está muito relacionado com a questão do perdoar, né? Porque, assim, quando a gente... Engraçado, né? Porque às vezes a gente tem notado, né? A gente às vezes pisa na bola com alguém e aquela pessoa vem cheia de direitos, né? De colocar para você, te exigindo isso, aquilo. E é interessante a percepção de quando as pessoas começam a perceber que ela também erra, que ela também pisa na bola, então ela já começa a agir com mais misericórdia, né? Com mais compaixão, né? Então tem um entendimento mais brando. Quando é Jesus transformando realmente a alma da pessoa, né? Quando Jesus transforma a gente mesmo, né? A pessoa começa a ter uma atitude diferente em relação ao exigir, né? Pô, vou exigir porque é os meus direitos, cara. Quem sou eu para exigir isso? Jesus passou por tudo aquilo ali, né? Então, assim, eu vou ter que passar por isso aqui também, porque o propósito é muito maior do que eu, né? Do que os meus direitos, do que os meus, né? O que eu acho, o que eu penso que tem que ser, né? Então, assim, é, é realmente dar valor àquilo que precisa ser, né, valorizado, né? E não simplesmente o nosso ego, né? Então, acho que tem muito a ver aí com essa questão do estender o ombro ao amigo aí, né? Que você tinha comentado, né? Sabe uma coisa que é interessante também? Quando Deus sabe o que vai no coração de cada um, né? Deus sabe da sua sinceridade, ele sabe da sua honestidade, ele sabe do seu temor, ele sabe da sua limitação, ele sabe, né? O Senhor, ele sonda os corações. A gente só vê o superficial, o que a pessoa permite que a gente veja muitas vezes. Mas Deus, ele sabe, ele te conhece. Então, quando eu não lembro o nome dos personagens, me ajudem aí, por favor, né? Eu vou falhar nos nomes, certeza. Mas quando, acho que foi Mateus, buscando Natanael, não tenho certeza dos nomes, mas um estava sentado lá à beira da árvore, e aí ele falou assim, era um discípulo lá de João Batista, e ele falou assim, olha, eu tenho visto um homem que ele falou tudo que eu fiz, cara, ele falou da minha vida, eu acho que ele é o Messias, né? Aí ele pegou e falou assim, de onde que ele é? Ah, é de Nazaré, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E tal, não sei o quê. Mas já que você está falando, nós é amigo, eu confio na sua palavra, bora. Aí ele foi. E aí quando Jesus ouviu, né? Jesus falou, olha, eis que estou vendo você, fulano de tal, né? Um homem em quem não há dolo, né? Aí ele falou, mas de onde você me conhece? Ele falou, antes que ele chamasse você, acho que foi André, né? Chamasse você lá debaixo da árvore, eu já tinha te visto. Aí o Felipe, cara frustrado, porque ele falou assim, pô, mas ele não falou como é que ele sabe que ele me viu debaixo da árvore, né? É o Big Brother agora, o negócio. Então, isso é importante a gente ter no nosso coração. Jesus te conhece, ele nos conhece. Eu lembro que fazer a referência a alguém que o Mário conhece, a Marta do Marcão. A Marta, ela tem muito apreço pelo louvor, né? Sempre cantou na igreja. O Marcão nossa, é um parceiraço, né? Um cara que faz um tempo que eu não o vejo, mas nossa, um cara de um coração que, né, não tem nem o que falar do Marcão. E um dia ela estava muito triste, cara, estava muito triste. Eles estavam tendo culto na casa deles, eles estavam fazendo um trabalho lá, né, e tal. Mas ela estava muito chateada.
E aí ela pegou e falou assim: olha, senhor, tá tendo aqui o culto, tá tendo isso aqui, mas eu tô meio desesperançado, tô meio triste, né? E não adianta ninguém falar para mim né, que Deus fala. Eu só vou acreditar se for comigo, se falar o meu nome, tipo assim, né? E aí, então, tava rolando o culto, tava, né, e tal, não sei o quê, desenrolando, piriri, parará e tal, não sei o quê. E aí, no meio do sermão do irmãozinho lá, ele começou a pregar e falou assim: então, irmãos, e aí tem, né, essas situações em que às vezes a gente se coloca diante de Deus e você fala assim: olha, eu não queria uma palavra geral, eu não queria ouvir no rádio e tomar uma palavra para mim, eu não queria ver na televisão e tomar aquela palavra para mim, porque eu achei que me serviu. Eu não queria tomar uma palavra para mim, eu queria que aquela palavra tivesse endereço certo, eu queria que falasse o meu nome, né? E aí ele virou para mim e falou assim: não é, Marta? Aí ela começou a chorar, porque ele falou assim, ela, do jeito que ela tinha orado, entendeu? Ele falou assim: não é, Marta, né? Ele deu o exemplo e falou o nome dela. Às vezes a gente ora assim, né? Quer que Deus nos chame pelo nome. Aí você fala assim: caramba, velho. Então, existem situações na vida da gente em que a gente quer um contato mais pessoal. Nós estamos aqui num devocional, né? Vocês estão se reunindo com muito mais frequência do que eu e tal. Mas às vezes você entra ali e você fala: cara, eu queria que a palavra viesse direcionada, que a palavra viesse direta, que viesse do meu coração ali, né? Eu queria que falasse James, eu queria que falasse Mário, eu queria que falasse Samuel, o Fábio, eu queria que falasse Ruth, eu queria que falasse o meu nome, eu queria que falasse o meu nome, né? E às vezes a gente tem uma palavra mais diretiva, assim, né? E Deus, às vezes, ele usa e fala exatamente dessa forma, e às vezes a gente tem que aceitar realmente por fé ou por vista, mas o fato é que ele nos conhece, né? Eu acho que essa é a coisa mais confortante de tudo, né? O homem pode te apontar o dedo, a outra pessoa pode falar alguma coisa, você pode perder alguma coisa, você pode ficar enfermo, pode acontecer um monte de coisa na sua vida, mas Deus, ele te conhece, né? E essa é a coisa que, por isso que um amigo meu, ele fez esse comentário, um colega do trabalho, ele falou assim: Jura, eu não largo Deus, porque Deus, ele, um dia Deus me viu e Deus me chamou. Ele foi numa igreja, a conversão dele foi o seguinte: ele foi até uma igreja, sentou lá e o irmão estava pregando. Eu estava pregando e pregando e pregando, e revelando, e revela, e revela. Parecia que o homem trabalhava na Kodak, revelava tudo. E aí ele falou assim: ah, é tudo mentira, isso é tudo combinado. Imagina, o cara vem trazer uma palavra dessa para mim, o quebra-cara dele, porque ele era metido a lutador, e foi puta convite de alguém, mas ele já estava incomodado com tanta revelação. Ele revela esses bocoió e tal, né? E tal, isso na cabeça dele. Aí o irmão desceu do púlpito, foi lá onde ele estava, e ele é um negrão, né? Com todo respeito aí a essa, aos woke que possam estar nos ouvindo aí, nariz de batata. Aí ele chegou lá na frente dele, segundo ele falando, tá? A testemunha dele, eu só tô replicando aqui. Pro jurar, ele ficou em pé na minha frente, ficou cutucando meu nariz, batendo no meu nariz, o pregador. Quer dizer então que eu não revelo para você porque eu tô com medinho de você. Quer dizer então que aqui é tudo combinado. Quer dizer então que eu sou mentiroso. Deus manda te dizer que você tem vontade de ser lutador, mas a partir de agora você vai lutar é para ele. Você vai ser pescador para Jesus. Você não vai lutar coisa nenhuma. E o cara queria lutar, cara. Ele queria ser lutador não de MMA, era uma outra categoria lá, sei lá qual que era. E aí ele ficou tremendo. Ele falou assim: cara, que ele batendo no meu nariz, eu jamais aceitaria isso de qualquer pessoa na minha vida. E eu fiquei tão constrangido, tão congelado. Então, quando ele conta aquele testemunho, ele olha para você e fala assim: cara, eu não largo de Deus, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. E ele falou: e esse homem continua na igreja, ele até hoje, ele está lá. De vez em quando eu divido o púlpito com ele, porque eu vou pregar em algum lugar que ele também está convidado para trazer uma palavra. Eu sento do lado dele, eu divido o púlpito com ele. Então, e o cara deixou o que estava fazendo e virou um pregador da palavra de Deus. Então, assim, Deus, ele te conhece, ele me conhece, ele sabe da nossa necessidade. E se você precisa que ele fale o teu nome, né, como a Marta lá
o testemunho ela precisou, Deus vai falar, ele vai falar Ruth, vai falar Mário, vai falar David, vai falar Judadir, vai falar Samuel, Deus vai falar, né? Ah, eu não quero escolher uma palavra aleatória que alguém falou e eu quero tomar para mim, né? Deus fala, querido, ele te visita em sonhos, ele te visita de várias formas, até com a placa, né? Alguém falou uma vez que Deus falou com ele através de uma mensagem que estava no paralama de um carro. Ele falou, ih, cara, acho que foi você, não foi, Fábio, que falou um negócio desse, que saiu correndo atrás do cara feito doido para entregar uma mensagem? Aí, tá vendo? Então, às vezes eu lembro do testemunho, eu não lembro de quem foi, né? Mas é verdade, né? Não multiplica mentira, não. A placa do carro estava escrito fale, em inglês, né? Sei. Entendeu? Aí, E Irmãos, o fato de vocês que não eu devem para descer? a direção, não foi, aí veio o carro e fale, né? Eu falei, eita. Então, olha que coisa doida. Se eu for multiplicar esse testemunho fora desse contexto, o pessoal vai falar assim, você está inventando. Mas meu, essas coisas aí, né, são loucas. Deus confunde a terra e ele nos chama pelo nome sim, e ele sabe da nossa história, e ele sabe do que vai no nosso coração. E não é por qualquer coisinha que você vai estar jogado no limbo, porque Deus, ele não abandona ninguém. A gente até pode abandonar, pode esquecer, pode se desentender com alguém da família, pode até separar, mas Deus não abandona ninguém. Amém? Pois é. Amém. Vocês não podem deixar de esquecer que Pedrão estava ali do lado, né? O Pedrão falou para Jesus: Eis que deixamos tudo e te seguimos. E nós? Hã? Aí Jesus falou para ele, e ele lhes disse: na verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Em outras passagens, lá em Mateus, por exemplo, fala com perseguições. Ainda fala também 100 vezes mais, 100 vezes mais. Então, você que está aqui, você que está nessa pegada aí, sabe que tem esses retornos aí, viu? Mas com perseguição, viu? Porque não é fácil, não. Tá aqui. O Pedrão não deixou por menos, ele foi perguntar. Mas e nós? Nós deixamos tudo e te seguimos? Quer dizer, Pedrão já está aqui, né? Querendo uma resposta, querendo um saldo. Oh, mas deixei tudo, deixei meu barco, minha. Ele era pescador, né? De alma, de peixe. Não, você vai deixar de pescar peixe para pescar alma agora. O pescador de peixe, ele pesca peixe para a morte, não é isso? Agora você vai pescar homens para a vida eterna. Já pensou? Coisa maravilhosa. É isso aí, amados. E a gente sabe que servir a Deus não é fácil, mas não é impossível. E a gente tem que perseguir. Alguém tem que segurar a tocha, Marão. Alguém tem que segurar a lâmpada aí da escuridão. E eu e você, nós, estamos nessa pegada aí. E outros que serão chamados. Não tem como retroceder. Pegou no arado, meu irmão, vai em frente. Segura o arado e vai cortando a terra. Porque se você olhar para trás, você não é digno. Então, irmão, não tem como retroceder. Pegou no arado, vai em frente. É contigo mesmo que Deus está falando. Não tem que olhar para trás, não tem que retroceder, não tem que reclamar. Vai em frente. A vitória é grande. É para isso que nós somos chamados, entendeu? Como você falou, Jurandir, cada um tem uma missão, né? Cada um tem um papel a fazer nessa terra. Nós temos que fazer. A gente sabe que os braços parados não produzem, né? As mãos que não ajudam enferrujam. Vamos trabalhar com entusiasmo, com alegria, porque o próprio trabalho dará bons resultados. Pode ter certeza disso. Dará resultado positivo e será a solução de todas as dificuldades da nossa vida. Com certeza, pode ter certeza disso. Vamos gostar do trabalho que nós estamos fazendo, que dentro de pouco tempo ele vai trazer bons resultados. Pode ter certeza disso. Eu sei disso.
E eu estou aqui há 29 anos já servindo o Senhor. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E vamos em frente, vamos em frente. Vai dar tudo certo. Já deu. Eu passei por muitas lutas, muitas provas, mas olha eu aqui, rapaz. Olha eu aqui. Eu posso dizer que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Cara tranquilo, sossegado. Provas vêm, mas vitória também vem, né? Faz parte da vida. Amém, amados? Já passamos das 8 hoje, mas hoje é domingo, viu? Fica à vontade. Aí, quem vai trazer aí para vocês, no caso, os 10 versículos finais? Amanhã a Amanhã. gente, amanhã a gente lê junto e discute junto. Não Ah, tá tem bom. problema, não, gente, tá? Quem vai orar para nós aí? Ruth, quer orar pra gente? Ruth, ficou quietinha. Oro, Ora. ora. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um aqui, Senhor. Pela Sua palavra que nos edifica, que nos alimenta. É tão bom, Senhor, ouvir da Sua palavra, de sentir que ganhamos o alimento do mais esse dia. O nosso alimento que nos capacita e nos ajuda a ajudar o nosso próximo, Senhor. Muito obrigada, Deus, por colocar pessoas boas no nosso caminho, Senhor, por colocar pessoas que nos ajudam, Senhor, ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor faz, o quanto o Senhor fala com nós, como o Senhor, como o seu Jurandir falou, Senhor, e trouxe esses testemunhos. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que cada um faz, não importa o quê, mas o Senhor sabe os mínimos detalhes. Por isso o Senhor se revela àqueles que é necessário. Eu te agradeço, Deus, porque quando o Senhor se revela a gente, a alegria é total, porque a gente sabe que é o Senhor, que o seu amor é, é maravilhoso ouvir que o Senhor nos cuida nos mínimos detalhes. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, aqui. Te pedindo, Senhor, que o Senhor nos cubra com a sua armadura, Senhor, e com o seu sangue também, Pai. Nos deixa, Senhor Jesus, invisíveis ao olho do inimigo, Senhor. Nos faz, Senhor Jesus, pessoas mais fortes em Ti, para que possamos, Senhor Jesus, dá alimento àquele que nos pedir também, Senhor, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Porque, Senhor, o Senhor nos ensina a nos fortalecer a ser como tu és. Então, Senhor, que o Senhor esteja colocando nós todo dia, Senhor Jesus, assim, nesse caminho onde outros virão e pedirão socorro e nós podemos dar, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, Senhor. Então, por causa disso, podemos sustentar outros. Então, Deus, que o Senhor esteja fazendo o nosso coração mais limpo, mais fiel a Ti, Senhor, todos os dias. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Pai que não deixa nos faltar nada. Eu te agradeço porque, Deus, o Senhor nos dá filhos perfeitos, filhos maravilhosos, filhos que nos amam, para nós saber como é o amor de um pai. Deus, o Senhor faz tudo perfeito. Eu sou tão grata a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E te peço, Senhor, que essa alegria seja estendida, Pai, à casa também daqueles que te pedem e que querem e que te amam, Senhor, e também
dos meus irmãos aqui, Senhor. Estenda, Senhor, o seu grandioso amor na vida das pessoas que o Senhor ama, que eles possam sentir o seu amor, que eles possam sentir, Senhor, abraçado por Ti hoje, Senhor, e todos os dias, Senhor, mas especialmente hoje, Pai. Aqui, Deus, é o Dia dos Pais, aqui nos Estados Unidos. Então eu te peço, Senhor, a todos os pais, uma sabedoria divina derramada sobre o coração deles, Pai. Que eles saibam, Senhor Jesus, dar a direção para os seus pequeninos que estão em casa, que o Senhor confiou a eles para dar direção. Então, Deus, que o Senhor possa os abençoar hoje diferente, com uma alegria, com uma sabedoria, para que eles possam cuidar da família deles, Pai. Porque o Senhor sabe o quão importante é um pai numa casa, Deus. Então eu peço hoje uma bênção especial na vida deles, Deus. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja, Senhor. É em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.